Para boa tarde a todos, obrigado. E nos próximos 15 minutos eu vou tentar explicar um bocadinho a essência do projeto. Portanto, é um projeto virado para as PMEs, e para as PMEs porquê? Porque as PMEs são a estrutura económica do país, de Portugal, mas também da Europa. Se nós olharmos no panorama europeu, efetivamente a estrutura económica baseia-se essencialmente em empresas de pequena e média dimensão, daí que, acreditando que o Data Science, como já foi dito esta tarde, que o Data Science e as diversas aplicações podem ser um fator de competitividade da economia e das empresas, é muito importante que o Data Science chegue às PMEs, e é um pouco com esse desafio que nós aceitámos ao lançar este projeto. Nós chamámos-lhe o manual da profissão, aqui um pouco pomposamente chamámos-lhe o playbook, porque a primeira dificuldade que nós sentimos foi que um grande desconhecimento sobre aquilo que é Data Science. É efetivamente um termo muito utilizado, mas que existe uma diferença de entendimento muito grande. Mesmo em meios sofisticados, se nós perguntarmos a 10 pessoas, provavelmente vamos ter 10 respostas um bocadinho diferentes. E as perguntas são sempre as mesmas, ou as dúvidas são sempre as mesmas. Onde é que eu aprendo? O que é que eu tenho que aprender para ser um data scientist? Isto é algo do domínio da engenharia, da matemática, da ciência, ou é algo que apenas um cientista pode fazer, ou é algo que um gestor comum pode fazer? E estas dúvidas todas existem. Nós sentimos que devíamos começar por aí. De alguma forma, o Guilherme falou em democratizar, falou-se aqui também em termos de desmistificar, e eu penso que é um bocadinho esses os objetivos que nós tentámos endereçar com este projeto. Só aqui constatar alguns factos que são conhecidos. Portugal não está bem no panorama da adoção digital a nível europeu. Este é um gráfico, não é o último, isto é de 2020, penso que já há dados de 2021, mas de qualquer maneira dá um panorama que nos últimos anos Portugal está atrás dos congêneres europeus. E aqui está atrás numa perspectiva de adoção digital em termos absolutos, o que é mau, mas também em termos de taxa de crescimento. Estamos no quadrante inferior nos dois vetores, e os dois conjugados é realmente bastante sério. Portanto, efetivamente temos que fazer mais. Acho que estamos todos mobilizados nessa causa, mas é apenas para constatar algo que é um ponto de partida. Portanto, vários estudos que nós temos feito e que temos tido acesso também nos demonstram que efetivamente a adoção de inteligência artificial e data science na Europa, nas PMEs, tem desafios, também em Portugal tem desafios importantes, e realmente aqui a tese que nós temos e que defendemos, e que os estudos também comprovam isso, é que é um potencial que vale a pena preencher e vale a pena ocupar. Portanto, as empresas vão sem dúvida tornarem-se mais competitivas ao adotar este tipo de técnicas. É uma convicção forte que nós temos. Por outro lado, na Europa toda, também em Portugal, então talvez mais grave ainda, o nível de digitalização das PMEs é bastante baixo, comparado com as grandes empresas, e efetivamente é um desafio para toda a Europa, se calhar aqui em Portugal, conjugando os dois fatores, uma má performance a nível digital comparativa e termos uma economia assente em PMEs, creio que o desafio é maior. Portanto, este é um bocadinho o ponto de partida. Foi aqui que começámos um pouco este tipo de perguntas, não é? O que é que eu tenho que aprender para ser um data scientist? O que é que eu tenho que estudar de base? Que formação é que eu tenho que ter de base? Onde é que eu aprendo? Como é que eu posso aplicar? Eu preciso de ser um craque em estatística ou em matemática, ou eu posso ser um gestor comum que efetivamente consegue aprender e aplicar até um determinado nível? E a nossa visão, e que nós tentámos dar com esta resposta, foi uma clarificação sobre este tema, quase um mapa do acesso à profissão, tentando clarificar os diferentes sabores que existem dentro da profissão, onde é que eu posso aprender, e também os níveis, porque acreditamos que aqui pode haver um nível inicial que está acessível a qualquer gestor, com formação superior, sem formação superior, um técnico de contabilidade, um analista comercial, alguém que é um profissional que executa a sua tarefa, ou alguém que efetivamente tem uma visão muito mais e um conhecimento e uma preparação muito mais científica e técnica que lhe permite fazer desenvolvimento de modelos preditivos, desenvolvimento de análises complexas à volta dos dados. Portanto, acreditamos que há lugar para todos, e é um pouco isto que nós tentamos demonstrar com este projeto, não é? Portanto, de alguma maneira, nós tentamos construir um manual da profissão de Data Science. Quais são os tais sabores, quais são os níveis, o que é que eu tenho que aprender em cada um deles.
Complementarmente, a DSPA criou um método de certificação profissional e pretende-se com esta certificação profissional ser um incentivo a que um profissional aprenda, mas depois obtenha um reconhecimento público do seu empregador, do mercado, e que de alguma maneira este sirva como um incentivo para, pronto, de alguma maneira melhorar a sua empregabilidade, melhorar, ser uma experiência comprovada das suas capacidades, mas que lhe dê um incentivo também para progredir na carreira. Centramos este conhecimento, temos de uma maneira clássica num documento, um livro que tem cerca de 70 páginas, não é um livro com 700 páginas, é um livro acessível, é uma primeira introdução, está virado para as PMEs, tentámos usar uma linguagem acessível, uma linguagem simples, não uma linguagem complexa, e também, muito importante, está disponível numa app, portanto, que está disponível nos dispositivos móveis, nos telemóveis, quer iOS, quer Android, no sentido de estar na palma da mão, literalmente, e que para qualquer pessoa que tenha uma dúvida possa consultar em qualquer momento sem ter que voltar ao escritório ou sem ter que estar a encontrar o livro. Portanto, que ela vá de encontro à pessoa mais do que a pessoa ter que ir de encontro a essa informação. E aquilo que estamos aqui a fazer, comprometemos-nos em fazer um conjunto de atividades de divulgação deste manual, sendo esta uma das atividades que nós estamos a fazer através de uma campanha, através de workshops, que este é o 5º workshop que nós estamos a fazer a nível nacional, como o Guilherme disse, e outras ações de promoção. Portanto, de alguma maneira, nós começámos por tentar dissecar o data science e as competências de base, sendo realmente uma confluência entre conhecimentos de negócio, entre computação, mas também toda a parte mais técnica que vem da área das matemáticas, e na convergência destes 3 mundos criam-se realmente especializações que são complementares e que cria várias opções para profissionais de negócio que querem efetivamente dedicar-se ao data science. Nós, de alguma maneira, concluímos e promovemos 4 grandes sabores ou 4 grandes perfis, 4 grandes carreiras dentro do Data Science. O Data Analyst, o Data Engineer, o Machine Learning Engineer e o Data Scientist. Todos eles têm percursos diferentes, têm conhecimentos diferentes, alguns são complementares, outros são comuns, mas que podem constituir carreiras muito diferentes para backgrounds diferentes e para profissionais que têm ambições de aplicação também bastante distintas. Um aspecto também que é importante, que é uma ferramenta que nós disponibilizamos nesta app, é uma ferramenta de autodiagnóstico. Com esta ferramenta de autodiagnóstico, qualquer PME portuguesa consegue, de uma maneira rápida, com um questionário que vai demorar cerca de 10 a 15 minutos a preencher e que está disponível na app, ele vai conseguir ter um benchmark, como é que ele se situa versus outras PMEs do país e basicamente onde é que ele tem pontos mais fortes ou pontos para começar, para melhorar, não é? Definimos também para este método de certificação e dentro de cada carreira 3 níveis de maturidade, o nível inicial, que nós chamamos Foundation, o nível intermédio e depois o nível avançado. Portanto, um profissional que opte por uma carreira, por exemplo, ser um Data Analyst, ele pode começar por ambicionar fazer um nível de Foundation, que é um nível iniciado, mas depois progredir para o nível intermédio e eventualmente o nível avançado. Aqui pretendemos que os níveis também sejam relativamente granulares, ou seja, estamos a falar de microcertificações, se calhar um espaço de tempo entre os 3 e os 9 meses para aprender o suficiente e estar preparado para fazer um exame de certificação, no qual a DSPA garante que efetivamente há um rigor técnico, tanto na construção desse exame, há idoneidade na forma como ele é feito e que efetivamente em determinados aspectos, nomeadamente níveis intermédios ou avançados, que é necessário comprovar a aplicação prática, não é só um conhecimento teórico, aí sim também vamos ter um painel de profissionais, portanto, credenciados para poder fazer essa avaliação. Portanto, o que é que se pretende aqui? A valorização dos profissionais, portanto, atrairmos mais pessoas, mais profissionais para esta carreira, maior clareza para os empregadores, porque vai ser, acreditamos nós, uma forma de quando se está à procura e quando se publica um anúncio, de uma garantia que efetivamente esse profissional adquiriu determinados tipos de conhecimentos ou já os aplicou, e depois uma rota de progressão, no sentido de começar como iniciado e poder ter um caminho para progredir na carreira. Tudo isto são aspectos que nos parecem importantes. O método de certificação, de alguma maneira, é simples, não é? Portanto, conhecer o que é cada um deles, a informação está na app, está no manual da profissão e na app, selecionar, escolher o que é que eu me identifico mais, o que é que me parece ser mais adequado para mim, o que é que me motiva mais,
obviamente depois terá que aprender, e nós aqui, isto não é uma plataforma de formação, mas sim nós indicamos onde é que ele pode aprender, quer aprendizagem online, quer aprendizagem offline, em entidades de ensino, em universidades, em politécnicos. A DSPA tem uma ligação muito forte com o sistema de ensino em Portugal e teremos todo o gosto em, de alguma forma, divulgar esses cursos que têm a ver com esta aprendizagem. E depois, em último caso, efetivamente, a certificação que será feita contra um exame ou experiência prática. Portanto, resumindo, isto é um guia de consulta rápida, um ponto único de acesso à informação e também vamos tentar, com esta app, criar quase uma rede social de data scientists, de profissionais de data science, no sentido de que as pessoas se conheçam. Notem que o ponto de acesso, e eu vou demonstrar isso agora rapidamente, é o LinkedIn. Portanto, há aqui um ponto comum que é a rede, de alguma forma, profissional mais divulgada e que de alguma forma o LinkedIn sirva também como um ponto de contacto entre as pessoas. Agora, dentro desta rede, estes profissionais vão ter capacidade de fazer interação entre eles e de fazer todo um conjunto de dinâmicas que a app permite, não é? Uma demo rápida da app que eu vos vou fazer em 5 minutos, não é? Portanto, o que é que se permite aqui, o que é que se tentou aqui? Ter uma linguagem acessível, ter, nós chamamos de rampas de acesso, ou seja, que alguém pode não conhecer nada, mas pode ter um primeiro contacto facilmente e pode entrar rapidamente sem ter que ler os 20 capítulos anteriores. Portanto, tentámos que o acesso seja fácil e depois que seja efetivamente, como eu disse anteriormente, mobile first, portanto, esteja na palma da mão, vai a informação contra a pessoa e não vai necessariamente a pessoa ter que ir à procura da informação. Portanto, a aplicação está disponível em iOS e em Android, portanto é muito fácil. O modo de login é através do LinkedIn, cá está, é muito fácil e muito simples de fazer esta ligação. Relativamente às áreas da app, portanto, encontramos ali as carreiras e as definições, por exemplo, as competências gerais que é necessário para tecer algum dos níveis de Data Scientist. Aqui, qualquer uma destas 3 carreiras, portanto, podemos encontrar aqui quais são as competências de base que eu necessito, qualquer que seja o caminho que eu vá seguir. É evidente que há aqui alguma estrutura fundamental que nós acreditamos ser comum, portanto aqui essa informação está descrita e encontra-se, por exemplo, aqui as competências gerais. Temos no primeiro item do menu as competências gerais, onde é que eu posso aprender, etc. Portanto, matemática, estatística, machine learning, etc. Portanto, aqui explica o que é cada uma delas sem grande detalhe, portanto pensamos com informação essencial. Temos aqui os perfis e os percursos profissionais. Aqui vamos ter, por exemplo, num perfil foundational, que é o nível básico para qualquer um das 4 carreiras, explica-se o que é que ele tem que aprender e dá uma explicação, cá está, sucinta, do que é, e neste caso ferramentas de programação. Não é aprender a programar, mas conhecer a essência da programação, porque é fundamental para haver um entendimento mais profundo, e daí por diante. Portanto, onde é que se pode aprender, que cursos recomendados aqui estão. Isto vai ser algo dinâmico que está constantemente a ser atualizado. Um terceiro aspecto tem a ver com as táticas. Nós aqui tentámos, uma vez mais, estando virado para as PMEs, dar dicas de como é que as PMEs que estão a começar podem fazer. Portanto, uma PME mesmo de pequena dimensão, com pouca maturidade, pode ficar com uma ideia do que é que pode fazer já, o que é que pode fazer daqui a 6 meses, o que é que pode fazer daqui a 12 meses. De alguma maneira são apenas indicações para facilitar o acesso, as tais rampas de acesso que nós falámos. Um quarto ponto tem a ver com notícias, e aqui vamos divulgar certamente quer conferências, quer artigos de interesse geral. Ao fim e ao cabo vai ser um repositório de informação que nos parece relevante. Vamos ter o autodiagnóstico, falámos, temos aqui este tab que diz especial PMEs, no qual as PMEs podem fazer então o seu autodiagnóstico, o tal questionário, têm que se identificar e que depois têm que, durante 10, 15 minutos, preencher uma série de perguntas, respostas a uma série de perguntas, e com isso vão receber então um relatório nosso com a informação do benchmark. E finalmente, de alguma maneira, a tal rede social. Nós vamos conseguir, ou esperamos nós, conseguir juntar aqui uma comunidade e com esta comunidade dinamizar esta comunidade, que as pessoas se conheçam, mas também que entre elas possam, por exemplo, alguém que está à procura de uma pessoa com um conhecimento específico numa determinada técnica ou de uma determinada aplicação, a possa encontrar aí e possam criar um elo de ligação. Portanto, de alguma maneira, esta é a demo da aplicação e aqui terminando a minha apresentação, pretendemos com isto facilitar o acesso, pretendemos com isto baixar um bocadinho as barreiras ao acesso,
falámos em democratização, falámos em desmistificação, e é tudo isso, e com isso atrair mais pessoas para a profissão, e que mais pessoas se entusiasmem e que esse conhecimento depois seja levado para as empresas e transformado em competitividade. Portanto, muito obrigado, e quem nos está a ouvir, eu só posso incentivar a que se registrem, usem e deem-nos o vosso feedback. Muito obrigado.